Alô, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Cá estamos nós novamente. Fechamos o primeiro bimestre, achando que fôssemos ficar somente alguns dias em casa e voltaríamos novamente às aulas presenciais. Fechamos o primeiro bimestre, entramos num segundo bimestre, também com a esperança de que não fecharíamos esse segundo bimestre com aulas remotas, que voltaríamos logo logo à sala de aula para recuperar o tempo, matar a saudade, principalmente recuperar o tempo com o conhecimento, já que quando a gente está junto, o conhecimento flui de forma bem mais interessante, não é? Bem mais positiva. Infelizmente, isso não foi possível. A gente vê aí que a pandemia ainda continua bastante evidente. O Brasil está entre, acho que é o segundo país no mundo hoje com o maior número de casos, e isso muito nos preocupa. Então a gente tem que continuar fazendo de tudo para evitar as aglomerações, para que a gente não fique doente, porque a gente não sabe se a gente é bem de saúde suficiente para ficar doente com o coronavírus e sair ileso dessa doença, né? Então nós estamos começando aí o terceiro bimestre novamente com aulas remotas, e eu quero fazer aqui um apelo a vocês do nono ano, que vocês assistam às aulas. Está sendo difícil para vocês, está difícil para nós professores também, a gente está tendo que inovar, isso é difícil, eu prefiro falar cara a cara com vocês. Estou gravando essa aula porque eu entendo que cada um de vocês tem um tempo diferente para assistir. Se nós fôssemos trabalhar pelo Meet, ou pelo Zoom, ou por qualquer outro meio que fosse ao vivo, eu tenho certeza que muitos não poderiam participar naquele momento. Então eu estou preferindo gravar as aulas, enviar para que vocês possam assisti-la quando acharem mais cômodo. Estou enviando para vocês também, através da plataforma, um resumo de tudo isso que eu estou falando aqui, né, e um pouco mais, com alguns tópicos importantes sublinhados e algumas atividades para que vocês realizem e enviem as respostas pela plataforma também. Eu gostaria que vocês passassem por todas essas etapas, a de assistir a aula, ler o texto e fazer a atividade. Não pulem nenhuma dessas etapas. O importante é o conhecimento. E nós vamos começar hoje falando sobre o governo Getúlio Vargas, né? Nós vamos falar sobre a Era Vargas. De certa forma, é um capítulo bastante extenso, porque Getúlio Dornelles Vargas, claro, vocês já ouviram falar nele, ele começou a governar o Brasil em 1930 e ele foi até 1945, ou seja, são 15 anos consecutivos. Olha só, será que essa pessoa, esse presidente da República, que governa o Brasil por 15 anos consecutivos, ele foi tão maravilhoso assim? Ele foi votado todas as vezes? Seria isso possível? Como que alguém fica 15 anos no poder? E ele volta depois novamente. Em 1951, ele vai governar até 1954. Então, o Getúlio Vargas, a gente vai encontrar o nome dele em várias avenidas importantes, fundações, como a Fundação Getúlio Vargas, né, super importante, como também praças, escolas, hospitais, uma série de bens públicos, né, de logradouros públicos que levam o nome de Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas e o busto de Vargas também. Em algumas cidades mais antigas, nas praças, a gente vê muito o busto de Getúlio Vargas. Quando é uma pessoa que deixou um grande legado, certamente essa pessoa também vai deixando o seu nome estampado. Getúlio não era nem bom e nem ruim. Getúlio Vargas poderia ser chamado hoje de um dos maiores estadistas da história do Brasil. O que é isto? A pessoa que melhor, assim, que mais deixou marcas no governo brasileiro, na esfera federal, né? Então a gente começa falando, em primeiro lugar, chamando Getúlio Vargas de faca de dois gumes. Por quê? Para o bem e para o mal. Nós vamos falando sobre o governo de Vargas,
Primeiro a gente vai falar de como Vargas chegou ao poder, depois a gente vai falar aí sobre como foi o governo de Vargas e ao final a gente vai tirar as conclusões. Dependendo de quem a gente pergunte, Vargas foi o melhor presidente da República. Minha avó, que já faleceu há bastante tempo, há quase 30 anos, 25 anos atrás, minha avó tinha paixão pelo Getúlio Vargas. E quando você perguntava para ela, ela dizia que Vargas foi a pessoa que pensou nos pobres. Olha que interessante. Para ela, que era semi-analfabeta, Vargas foi muito importante porque ele pensou nos pobres. E o slogan de Vargas, na verdade, e ele vivia muito de propaganda, era exatamente esse: Vargas, o pai dos pobres. Né? Como que a gente vai perceber isso? Certamente alguma coisa que Getúlio Vargas fez que nenhum outro governante havia feito antes, mas que já estava na hora de fazer para acalmar os ânimos, Getúlio faz, porque ele se aproveita de oportunidades. Getúlio era uma pessoa muito oportunista e ele vai acabar convencendo, né? Ele vai acabar agradando a maior parte da população brasileira. Então nós vamos ver que Vargas tinha inimigos, mas não eram muitos inimigos. Vamos começar pensando sobre como Vargas chegou ao poder. Nós sabemos, nós estudamos no bimestre anterior, 9º ano, nós estudamos no bimestre anterior um Brasil que durante quase 40 anos foi governado por fazendeiros, né, uma aristocracia rural, em especial do sudeste brasileiro, formado aí por grandes cafeicultores, que eram descendentes aí daqueles barões do café no tempo da escravidão e no tempo aí do Império, e que entra no tempo da República também por cima, seus interesses, garantindo aí seus interesses e seus privilégios na política, não é? E eles então governam de 1894 a 1930. Nós estudamos, vocês se lembram, a chamada República das Oligarquias ou República Oligárquica. A palavra oligarquia ou oligárquica significa de minoria, um grupo muito pequeno no poder, atendendo aos seus próprios interesses. Acontece que desde o início da década de 20, o café começa a ter assim uma queda muito grande, esses cafeicultores começam a ter também perdas políticas, né? Força política, eles começam a ter uma certa perda de força política. 1922, a gente tem a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que foi um movimento tenentista. Nós vimos isso lá atrás também, quando nós falamos sobre a crise da República Oligárquica. Nós vimos lá a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que embora muitos possam dizer que aquilo não tenha dado em nada, afinal de contas quase todos foram abatidos na praia de Copacabana, quase todos esses tenentes, mas ele serviu de propaganda. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ela acontece no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que ainda hoje é considerada aí o espelho do Brasil. Quando as coisas precisam acontecer, elas acontecem no Rio de Janeiro e a repercussão no Brasil e no mundo é muito maior, né? Então foi um ensaio. Em 1922 a gente tem aí um ensaio do que viria a ser um grande movimento, né, tenentista, que nós vamos ver que acontece em 1924, contra a República das Oligarquias. Eles eram contra, né, a corrupção que existia dentro desses governos, a fraude, principalmente nas eleições, e, em especial, aí, o objetivo desse movimento tenentista era o de salvar o Brasil de toda essa corrupção, de toda essa fraude, mas também salvar o exército. Então, a baixa patente do exército brasileiro, que eram os tenentes, tinham dois objetivos. Um objetivo era o de salvar o Brasil, o outro objetivo também era o de salvar o exército brasileiro. Então, a gente tem aí esse movimento, aliado aí a outros grupos sociais que também não estavam satisfeitos com os grandes cafeicultores apenas estando no poder, e eu diria que a classe dos
da burguesia urbana, né, a burguesia industrial. Eu poderia aqui também citar a classe média, os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte. Essas pessoas elas não estavam satisfeitas, esses grupos também não estavam satisfeitos com esse governo das oligarquias, que representavam apenas os interesses do café, e em especial o café, mas de forma geral os interesses rurais. Nós estávamos passando por um processo de mudança, um processo de industrialização do Brasil, ainda que muito tímido, né? Mas era preciso unir esforços, era preciso apoio, né, governamental, e aí eles também ficam aborrecidos com essa situação. Foram 36 anos que esses civis, representantes da aristocracia rural do Sudeste, do Brasil de uma forma geral, mas em especial do Sudeste, estiveram à frente do poder defendendo seus interesses. Vocês se lembram da política do café com leite, a política dos governadores, todo o sistema de fraude que acontecia. Pois bem, tivemos então a chamada Revolução de 1930. Olha como que a gente demorou 11 minutos, eu estou vendo aqui, para a gente poder falar de como Vargas chega ao poder. Vargas é aquela pessoa de uma oligarquia dissidente. Vargas era do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já era uma oligarquia dissidente. O que significava isso, galera? Uma oligarquia que já estava desligada da oligarquia que estava no poder. Os políticos da situação, eles se tornam oposição. Assim como a própria oligarquia de Minas Gerais, em 1929, torna-se também dissidente. Por quê? Porque Washington Luiz, que era presidente do Brasil, representando aí a oligarquia paulista, era para ele ter aberto mão, né, para a escolha de um presidente que sairia agora de Minas Gerais, e ele não faz essa opção. Ele faz a opção, ele opta pelo Júlio Prestes, que era um candidato representante também da oligarquia paulista. Isso acaba ferindo aí, né, os mineiros, né, e eles então rompem com a política do café com leite. São Paulo, então, praticamente vai ficar sozinho. Então, isso também ajuda a gente a entender que esse golpe, ou essa revolução de 1930, ela foi fruto de uma série de acontecimentos, né? E Getúlio, onde ele entra nisso tudo aí? Bom, Getúlio, a gente pode dizer que ele pega carona, né? Ele pega carona nessa revolução, nesse movimento revolucionário, que culminou no dia 3 de novembro, com ele ter assumido a presidência da República de forma provisória. Veja bem essa expressão. Getúlio Vargas, ele assume a presidência do Brasil de forma provisória.